Olá pessoal, estamos dando continuidade aqui aos nossos problemas dependentes do tempo. Eu vou discutir um pouquinho mais a questão da formulação de interação aqui. Vou resolver o problema de ressonância magnética. De spin. Esse problema ele é similar ao problema anterior que foi resolvido. A forma de resolver as equações diferenciais basicamente é a mesma, tá certo? Então a gente vai discutir ele até um certo ponto e vamos discutir fisicamente o que ele representa. Então a ideia aqui é que você tem um elétron ligado, por exemplo, num átomo, né? E que se fosse um átomo alcalino, um átomo de hidrogênio, esse elétron não está acoplado com outros elétrons em termos de momento angular. Então você pode considerar o spin dele, né, como o objeto em que o campo magnético vai atuar sobre, né? Ok? Então você tem, sei lá, um átomo, esse átomo tem um spin S aqui, o elétron desse átomo tem um spin S. Poderia ser um spin de um núcleo, que a gente vai usar a carga negativa do elétron. Então, sobre esse sistema aqui, atua um campo magnético B, mas é um B de T. Como é que esse campo B é construído? Esse campo B ele vai ter as seguintes características. Eu vou traçar aqui o meu ZYX. Ele tem uma componente B0 sobre o eixo Z, B0K aqui, e ele tem uma parte dependente do tempo que funciona como um fasor aqui, né, que gira no plano XY. Então ele tem uma componente B aqui, que é de intensidade P1, que gira com uma hélice, né, no plano XY. Então esse B1 aqui, ele é igual a B1 na direção I cosseno de ômega t, mais na direção J seno de ômega t. Okay? Então, escrevendo aqui, né, o campo magnético nesse caso, então é um B0 na direção Z, mais esse fixo no tempo, constante. I cosseno de ômega t mais J seno de ômega t. Certo? E o momento magnético do elétron, né, de sempre, né? Devido ao seu spin, né, do seu momento magnético intrínseco aqui, é igual a menos E sobre MEC S, onde S é o vetor de spin. O hamiltoniano de interação é S escalar B, né? Então o hamiltoniano de interação entre esse campo magnético e esse spin, né? Sempre lembrando, né? O momento magnético é como se fosse um ímã fundamental aí, você está atuando num campo magnético que interage, segundo o eletromagnetismo, com o produto escalar, né? Tenta alinhar o campo magnético tenta alinhar esse momento magnético aqui, né? S escalar B de T.
Então esse aqui é o problema proposto, que a gente vai chegar aqui na forma como evolui, né, os estados aí de spin, vai chegar numa coisa que a gente chama de frequência de Rabi, que foi uma das pessoas que desenvolveu algumas técnicas aí desse tipo. Então aqui, né, eu posso tomar esse produto escalar, eu vou ficar com E sobre MEC, SSX, SXI, mais SYJ, mais SZK. Okay? Escalar B, eu vou ficar com... Ele vai pegar cada uma dessas componentes aqui, então eu vou ficar com SX B1 cosseno de ômega t, mais SY B1 seno de ômega t, mais SZ B0 Então note que esse hamiltoniano aqui, ele vai ter esses termos aqui, que são dependentes do tempo, por conta da dependência do tempo no campo magnético. E esse termo aqui que é independente do tempo. Esse termo fixo é SZB0. Então esse termo SZB0 aqui vezes essas constantes aqui na frente, a gente vai chamar de nosso H0. E essa parte dependente do tempo aqui vai ser o V dependente do tempo, o que torna esse problema de novo apropriado para se resolver com método com representação de interação que a gente está estudando aqui, porque eu posso separar esse hamiltoniano uma parte independente do tempo aqui e uma parte dependente do tempo aqui. Okay? Então, colocado esse é o problema. Agora eu posso expressar os operadores SX, SY, SZ, são em torno das matrizes de Pauli, etc. Tá certo? De forma que o nosso H total ele vai ficar menos H cortado sobre 2, né, que é o que vem na frente do operador, EB B0 sobre MEC. Então SZ, 1, 0, 0, menos 1, menos H cortado sobre 2, E B1 sobre 2, não, que 2 já está expresso, sobre MEC. Agora SX, 0, 1, 1, 0, cosseno de ômega t, mais SY, 0, menos I, 0, seno de ômega t. Então essa aí é a hamiltoniana do problema. Esse aqui é o termo independente do tempo, que é o nosso H0. Tá certo? Então quem vai definir a base para a gente trabalhar é a própria SZ, né? Então você vai trabalhar na base de SZ. Esse problema aqui, a gente já resolveu ele sozinho, ele gera o que a gente chama as precessões de spin, né? Você tem um campo BZ em cima de um vetor momento angular,
e a gente resolveu, tanto como rotação, né, ele causa uma rotação no vetor de momento angular, ou evolui no tempo conforme, por exemplo, a evolução segundo a equação de Heisenberg, né? Isso foi feito numa videoaula, deixa eu lembrar aqui, acho que da parte de rotações de mecânica quântica. No curso a gente já resolveu isso aqui. Então, esse H0 aqui é um H0 de SZ, né? Okay. A gente conhece os autovalores de SZ, os autovetores, então a gente pode, por exemplo, escrever os autovetores como 2 e 1, são aqueles vetores mais e menos. E os dois autovalores aqui é o autovalor mais essa grandeza e o autovalor menos essa grandeza. Então você vai ter aqui, para a parte independente do tempo, uma energia, duas energias E mais menos, e você mais ou menos, H cortado sobre 2. Aqui é sigma Z, né? Perdão, porque eu já tirei o H cortado sobre 2 aqui, tá? Sigma Z. Então essas aqui são as autoenergias características da parte independente do tempo. Então eu posso entender esse sistema, né, como um sistema de spin, um sistema de dois níveis, né, com energia E mais e E menos, ou E1 e E2 aqui, E1 e E2, sobre a qual além de tudo está atuando um campo magnético que está rodando aqui no plano XY, tá? Então, essa aqui, E mais menos E menos, ou E2 menos E1, vai gerar uma frequência, cuja intensidade está relacionada com a intensidade do B0, que é a frequência do sistema mesmo, né? É a frequência característica da diferença de níveis aqui, tá certo? Então aí você vai poder definir um ômega 2,1, que eu vou chamar, que é igual a E2 menos E1, ou E mais menos E menos, aqui, sobre H cortado, que vai ser E B0 sobre 2MEC. E ao campo está associado uma frequência ômega, que é do campo, tá? Então não confunde essas duas coisas. Aqui pensem assim, né? Como se fosse um sistema massa-mola, pensando num problema clássico aqui, em que a mola, representada por raiz de K sobre M, né, tem a frequência do sistema, que seria essa aqui. E você está forçando essa mola externamente, de alguma maneira aqui, com um campo, alguma coisa aí, você está empurrando, puxando, com uma frequência ômega, que é essa frequência externa, característica do sistema. Então, esse problema aqui você poderia ver como um sistema forçado externamente, de maneira coerente, depois a gente vai discutir um pouquinho mais, por um campo externo, dependendo do tempo, que é esse termo aqui. Okay? Então, sistema, campo. Você tem que tomar esse cuidado aí na hora de montar o problema, tá? Então, com essas definições, você pode voltar agora no formalismo de interação e montar a equação lá de Tomonaga-Schwinger, não sei se é esse o nome exato dela, para os coeficientes C1 e C2 dos vetores de estado desse problema, tá certo? Problema de dois níveis de novo. Acho que aqui a gente não vai conseguir fazer problema de três níveis, porque
Poderia ter 3, 4, 5, só que você vai ficar com um sistema de 3, 4, 5 equações diferenciais acopladas para resolver, e isso daí já é um problema de dissertação de mestrado, dependendo do caso, tá? Você tem que ser um pouco mais sofisticado. Se eu encontrar algum problema que dê para resolver meio analiticamente aqui, eu trago para vocês, mas não tenho bem certeza, preciso dar uma pensada. Então agora monta aqui, né, seu problema, você vai ficar com E na I, ômega T, que é a parte do campo aqui. Bom, deixa eu, antes de montar, vamos só arrumar a parte dependente do tempo aqui, não vou ser tão direto. Então o V de T aqui, ele vai ficar menos H cortado sobre 2, e B1 sobre M0C. Eu vou chamar esse termo aqui, para não ficar carregando, vou chamar ele de gama. Ele mede a intensidade do campo na parte, a intensidade máxima da parte temporal desse potencial, essa grandeza gama. E aqui eu tenho isso, né? Isso aqui dá para escrever uma matriz só, como sendo zero. Aqui eu tenho cosseno menos I seno, é igual a I na menos I ômega T, né? E aqui eu tenho cosseno mais I seno, que é igual a I na I ômega T, e aqui eu tenho zero. Okay? Então esse aqui é o nosso potencial dependente do tempo. Agora a gente vai para o formulário de interação para resolvê-lo. Então, colocando isso no formulário de interação, né, se tem potencial aqui já escrito, as elementos matriz do potencial, vou passar aqui para cima. Então eu vou ficar com I, H cortado, C1 ponto, coeficiente correspondente ao estado de projeção spin para baixo, por exemplo, C2 ponto, o coeficiente correspondente ao estado de projeção spin para cima, igual a zero, gama, né, esse valor aqui, vezes E na menos I ômega T. Aqui você tem sempre, por conta da transformação que você quer feita lá entre Schrödinger e formas de interação, tem aquele E na I, ômega 1, 2, T, né? Então aqui vai ficar E na I, ômega 0, T. Aqui gama, E na I, ômega T, E na menos I, ômega 0, T, 0, atuando em C1, C2. Okay? Só arrumando melhor um pouco. Então aqui eu vou escrever como E na I, ômega 0 menos ômega T, gama E na menos I, eu vou colocar da mesma forma aqui, ômega 0 menos ômega T, 0, vezes C1, C2. Isso aqui para resolver, se você quiser chamar de uma ômega linha aqui, né? Também. Então, esse sistema de equações diferenciais que você vai ter que resolver. Se você retornar agora à videoaula anterior, você vai ver que é o mesmo problema, né? Só porque agora eu tenho essa diferença de... Isso aqui fisicamente faz uma diferença grande, porque vai surgir ressonância, etc.
mas as equações diferenciais são as mesmas, né? Tem IH cortado, C1 ponto, igual a gama E na I, ômega 0 menos ômega T, e IH cortado, C2 ponto, igual a gama E na menos I, ômega 0 menos ômega T. É o mesmo sistema de equações diferenciais. Vezes C1, vezes C2, vezes C1, né? Fazendo o produto aqui. Certo? Então a técnica para resolver é a mesma que foi usada na outra. Eu vou deixar isso vou deixar que vocês terminem esse problema aqui, refaçam todas as contas e tal. Vamos discutir o que acontece. Então esse aqui é o mesmo problema, são as mesmas equações diferenciais. Só tocar para frente. O resultado, por exemplo, de como evolui, vocês levem até o final e mostrem que isso está correto. Então, a probabilidade de encontrar uma medida, né, o sistema em 2, por exemplo, no estado de cima, no estado de energia maior, é C2 e T, módulo quadrado aqui, isso aqui vai dar gama ao quadrado sobre H cortado ao quadrado dividido por gama sobre 4 seno ao quadrado. Lógico que vai aparecer o mesmo tipo de frequência aqui, ó. Que a gente já resolveu na aula passada. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nesse sistema. Então ele, tudo bem, vai oscilar como seno ao quadrado, né? Em t igual a zero, do jeito que esse problema está resolvido aqui, então o sistema estava em esse em t igual a zero, ele vai estar no estado 1 aqui, né? Porque seno ao quadrado vai dar igual a zero. A frequência de oscilação característica vai ser essa aqui, tá? Então, semelhante ao ômega linha, a menos que aqui tem esse ômega aqui, né? Semelhante ao ômega linha que a gente chegou na aula passada, na videoaula anterior. É aqui, ó. Acontece uma coisa parecida com o que acontece, por exemplo, que você já resolveu lá em mecânica geral, talvez, ou em física 2, que é a questão de ressonância, né? O que isso significa? Ó, esse termo aqui é igual a esse termo, né? Se isso aqui é um quadrado, né? Então se ômega diferente de ômega zero, esse termo aqui vai ser sempre maior do que o termo de cima e o C2 nunca vai atingir 1. Ou seja, o sistema nunca vai estar completamente no tempo no estado superior. Ele vai chegar a uma quantidade máxima que vai depender do tamanho, da amplitude disso aqui, né? Então ele partiu de C2 em t igual a zero, aqui, né, colocando o eixo do tempo. Aqui eu tenho o máximo, que é 1, né? Então a probabilidade vai até um determinado patamar, que é definido por essa amplitude aqui, ó, tá certo? Mesma coisa vai acontecer com 2, ele vai com esse aqui, eu estou pensando que é o estado 2 no tempo, né? 2 no tempo. Então está a probabilidade de 2 no tempo. T de
2 no tempo dado. Quando isso aqui for igual a 0, então esse coeficiente que está multiplicando a probabilidade de encontrar o sistema no estado superior, aí sim, ele dá 1 e a transição ocorre completamente, ou seja, em determinado instante o sistema está no estado 2, em determinado instante está no estado 1, né? Vou chamar isso aqui de 1 e de 2. Então ele oscila com a frequência que é. Essa aqui é chamada de frequência de Rabi. Então nessa circunstância você tem o que chama de ressonância, tá? Que é quando você consegue transferir completamente, fazer a transição completa de um estado para outro. Outra coisa que você pode notar, se no estado 1 ele tem energia E-, aqui no estado 2 ele tem energia mais. O campo, supondo que ele partiu do estado 1 aqui, né? Então o campo está fornecendo energia para ele poder aumentar e ir para o estado 2. Quando chega aqui, ele está na máxima energia possível e daí ele começa a decair, tá certo? Então esse é um processo, primeiro que isso é eterno, né? Porque esse operador cosseno de ômega t, seno de ômega t não está limitado no tempo, né? Então o teu sistema está acoplado com o campo de maneira que em determinado instante o campo está fornecendo energia para o sistema. Você poderia pensar que o sistema está absorvendo fótons e no instante seguinte o sistema está devolvendo essa energia, o teu sistema está devolvendo essa energia para o campo, de maneira que campo e sistema estão conservando energia no sentido de que um absorve e o outro devolve, dependendo da fase do ciclo que você está vivendo aqui dentro. É como se o sistema fosse fechado, campo e sistema físico, né, o átomo ali, tá certo? Então você tem sempre um processo: absorção de energia, devolução de energia, absorção de energia, devolução de energia. Depois a gente vai ver um pouquinho mais a respeito dessa ideia, né, que é a emissão espontânea e a absorção, que também pode ser vista dessa forma aqui, tá certo? Então, essa aí é a solução das frequências de Rabi numa situação específica. E a solução das equações diferenciais, faça, de novo, tentei chegar no resultado certinho aqui, tá certo? Por enquanto era isso.